Antigo Egito, as obras de arte possuíam um forte caráter religioso e funerário. Essas características podem ser explicadas em função da crença que os egípcios tinham na vida após a morte. Há representações artísticas de deuses, faraós e animais explicadas por textos em escrita hieroglífica, como é chamada a escrita de antigas civilizações. Também expressas em pinturas nas paredes das pirâmides e nos bustos. Como o da Nefertiti, cujo nome significa a mais bela chegou, que foi uma importante rainha egípcia, esposa de um poderoso faraó. Os bustos sempre foram representação de poder. Quanto mais detalhes esculpidos na obra, mais poder ostentava a pessoa representada. Obras de arte executadas em diversos materiais como mármore, bronze, argila e, mais raramente, na madeira. A gente encontrou o senhor Mansueto, que não é de Itajaí, ele é de Nova Trento. Vou perguntar para ele se ele sabe quem é o Marcílio Dias. Você sabe quem foi Marcílio Dias na cidade de Itajaí? Não sei nada, não sei quem é Marcílio Dias, só sei que tem um time chamado Marcílio Dias, mas o Marcílio Dias não sei quem é não. Aqui ó, tem ali um busto do senhor Lauro Miller. Sabe quem foi Lauro Miller? Por que ele merece uma estátua? Não sei nada sobre aquelas cabeças que estão ali em cima daquela estátua, não sei quem é não. O senhor disse que é de Nova Trento e que inclusive conheceu a Madre Paulina, é isso? Na época que eu estava em Nova Trento, eu conheci a Madre Paulina, sim. Ela é de 30 réis, lá de 30 réis de Nova Trento. Então agora o senhor já sabe o que quer dizer essas cabeças, porque lá ó, na frente do porto, Madre Paulina também ganhou um busto da cidade de Itajaí. Que bom, esses né? bustos, quando a pessoa é muito importante, ela ganha um busto desse. A Madre Paulina ganhou um de presente do nosso porto. A Madre Paulina é minha conhecida de Nova Trento. Minha família mora toda em Nova Trento, né? E agora ela também está aqui em Itajaí igualzinho, senhor. Muito obrigada, tá? Tá bom, nada. E dando continuidade à nossa caça aos bustos de Itajaí, eu e o cinegrafista Dilson Silva encontramos mais um busto de mulher aqui na cidade. O que a Madre Paulina tem a ver com Itajaí? Deste porto, Santa Paulina partiu para São Paulo a serviço da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Busto é a representação esculpida ou pintada de uma pessoa, se limitando à cabeça, pescoço e uma parte do torso e também dos ombros, geralmente sobre um apoio. É a parte superior do corpo humano e sua representação pintada ou esculpida. Tem por finalidade recriar o mais fielmente possível a fisionomia do indivíduo que representa. O Monte Rushmore, localizado em Keystone, Dakota do Sul, nos Estados Unidos da América, é um monte onde estão esculpidos rostos de 4 presidentes dos Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Foi ideia do pintor e escultor Goodson Boglum, que ficou encarregado de fazer a maior escultura em montanha do mundo. Demorou 15 anos para concluir a obra. As cabeças são tão altas quanto um prédio de 6 andares, ou melhor explicando, 18 metros de altura. O trabalho foi feito com dinamite, que removeu enorme quantidade de rocha dura. Isso permitiu que a equipe pudesse realizar explosões menores até deixar pronto o Monte Rushmore. Equipes técnicas vão usar scanners a laser para criar um modelo digital tridimensional do Monte Rushmore, que traz então os 4 rostos dos presidentes americanos esculpidos em granito. O modelo dará a arqueologistas e outros especialistas os dados necessários para reparar ou construir o monumento no caso dele ser danificado por um ataque, por exemplo, ou ainda terremoto, ou quem sabe qualquer catástrofe climática.
O escaneamento a laser tem sido utilizado para preservar digitalmente locais e monumentos ao redor do mundo. É uma importante ferramenta tecnológica para a herança cultural da humanidade. A cidade de Itajaí tem, por conta do patrimônio público, 13 bustos, instalados em locais específicos da cidade, alguns implantados na década de 1960, ou o mais recente deles, localizado em uma praça esportiva no bairro Cordeiros, instalado no ano de 2011. É o busto mais jovem de Itajaí. Mas quem tem a contagem e explicação precisa para cada um deles é o quadro Roteiros de Itajaí de hoje. A Elisângela estava passeando aqui na praça, em frente à Igreja Matriz, no centro de Itajaí. Ela é de uma cidade extremamente cultural. Vamos saber se Curitiba, por exemplo, ela estava ligada nos bustos de lá. Bustos, você sabe, né? Aquela cabeça grandona de estátuas representando aí as pessoas mais influentes da cidade. Em Curitiba, você prestava atenção nessas coisas? Não prestava atenção, mas era comum nas praças ver que tinha alguns bustos, sim. Isso te chama atenção, saber quem foi a pessoa? Para ver, por exemplo, na calçada que você está agora tem um busto ali. Isso você já tinha percebido? Não. Acha que é importante para a história? Acho que é importante, sim. Por que alguém ganharia um busto? Pela contribuição que essa pessoa pode ter dado para o desenvolvimento da cidade ou para a fundação da cidade. Pois é, meu cinegrafista Dilson Silva. Disseram que eu tinha um busto aqui na praça da Igreja Matriz de Itajaí. Eu não acho busto nenhum, rapaz. Ai, meu Deus. Opa, tem uma placa aqui. Irineu Bornhausen, vereador, prefeito municipal, governador do estado e senador da República. A homenagem do povo da sua terra natal. Itajaí, novembro de 1997. Nanico não vai ver o senhor Irineu nunca, né? Isto sim que é um busto que demonstra poder. Quanto mais alto, maior o poder da pessoa na cidade. O que quer dizer um busto em uma cidade? Então, dentro da sua representação, o foco maior é imprimir, né, a qualidade de poder e de fato, né, de fato criado. Essa pessoa, de alguma maneira, aquele busto está referenciando aquela pessoa a um fato muito importante, a contribuição que ela deu para aquela comunidade. Então, acima de tudo, um busto sempre é um referencial de poderio, né? Seja pelo que contribuição deu à sua sociedade, né? Ou em tempos mais remotos, era determinado pelo poder que tinha, sobretudo sobre aquele local de pertencimento. Se bustos e obeliscos querem, então, representar o poder do governante na época, está explicado porque aquele governante faz tanto viaduto, tanto estádio. Agora eu entendi. Busto é poder. E a gente então vai em busca dos homens mais poderosos da cidade de Itajaí e te explicar por que eles mereceram um busto na nossa cidade. Sabes me dizer quantos bustos tem na cidade de Itajaí, já que és um homem super ligado com a cultura da cidade? Na verdade, não sei te dizer quantos são. Sei que estão espalhados pela cidade, nas praças, né? Com exceção da Madre Paulina, do busto da Madre Paulina, que está aqui ao lado, à margem do rio Itajaí-Açu, mas eu não tenho ideia de quantos tem na cidade. E na nossa matéria especial sobre os bustos da cidade, resgatando aí o poder cultural e histórico de Itajaí, a gente vem falar com um cara que é o ícone da história da nossa cidade, que é o professor Edson Dávila, que vai nos contar agora por que Getúlio Vargas mereceu um busto na nossa cidade, professor. Porque Getúlio Vargas foi um líder político, presidente do Brasil,
e grande amigo dos trabalhadores. Então, um grupo de itajaienses, nos anos 50, organizou-se em comissão, mandou confeccionar o busto e instalou esse busto, inicialmente na frente da antiga prefeitura, onde hoje está o Porto de Itajaí. Com a ampliação do porto, o busto foi retirado e posto na Praça 1º de Maio, na frente da igreja da Vila Operária. Tá aí, então, uma homenagem aos trabalhadores da cidade de todo o Brasil. E o Irineu Bornhausen, por que ele mereceu um busto na nossa cidade? Porque ele é itajaiense, foi governador do estado, senador da República, prefeito de Itajaí, vereador, e no centenário do seu nascimento, em 1997, então foi mandado fazer o busto em uma homenagem de Itajaí ao grande itajaiense. Certo. Temos também aqui na nossa cidade, em nossa pesquisa, o busto do Marcos Conder, que foi instalado em 1982. Marcos Conder, todo mundo sabe quem ele foi para a cidade de Itajaí. Você que ainda não sabe, aprenda. E aí, Marcão, tudo bem? Você vem sempre aqui? Marcos Conder também era itajaiense, foi prefeito de Itajaí por 15 anos, primeiro historiador da cidade, e no centenário do seu nascimento, 1982, como você bem disse, então foi confeccionado esse busto que está na frente do Museu Histórico de Itajaí. Historiador também ganha busto? Sim, claro, uma homenagem ao grande intelectual que ele foi. Fica a dica aí, sabes que merece um, né? Vamos lá então para a Praça Genésio Miranda Lins. Lá a gente encontra o busto do senhor Vitor Conder. Quem ele foi na nossa cidade? Vitor Conder também era itajaiense, foi ministro da Aviação e Obras Públicas, lá nos anos de 1926 a 1930. Ele foi o pioneiro da aviação comercial. A primeira empresa de transporte aéreo do Brasil foi criada na época em que ele foi ministro. E esse busto foi mandado confeccionar por amigos dele, de Itajaí e de Santa Catarina. Estava originalmente colocado na frente do primeiro aeroporto de Itajaí, onde hoje é a sede da Celesc. Depois que o aeroporto foi desativado, foi trazido para Beira Rio, onde está a Avenida Ministro Vitor Conder. E conversávamos há pouco em relação ao fato de não ter uma placa que identifique o nome dele, isso por conta da degradação, né, professor? Há muita depredação ali, já foram colocadas várias placas de identificação, mas elas são sistematicamente depredadas. É preciso pensar numa que resista a essa depredação, infelizmente. Ou quem sabe influenciar o itajaiense a conhecer e curtir e gostar e respeitar a sua cultura. Por isso essa matéria sobre os bustos, porque ninguém sabe quantos são ou quem foram essas pessoas para a cidade de Itajaí. Por exemplo, a Madre Paulina, que é de Nova Trento, descobrimos que ela ganhou um busto. Então essa homenagem que os itajaienses e a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que ela fundou, as Irmãzinhas do Colégio São José, tiveram a iniciativa dessa homenagem e está ali marcando então o ponto de onde ela embarcou para São Paulo. Quem foi a família Malbor para Itajaí? Os Malbor foram imigrantes alemães que se estabeleceram em Itajaí, foram comerciantes, tiveram uma grande empresa, aliás, a primeira grande empresa comercial de Itajaí, até os anos 1960. Dona Elizabeth foi a esposa de um desses Malbor, e o destaque dela foi mais no campo social. Na época em que não existiam entidades, hoje chamadas de ONGs, não é? Entidades do terceiro setor, entidades assistenciais, ela se destacou por ser uma mulher dedicada à benemerência, à assistência social. Daí a homenagem que em 1969 lhe prestou o município de Itajaí, na época do prefeito Leticiara. Uma homenagem à mulher dedicada à assistência social. Muitas curiosidades a gente tem em relação ao nome de ruas. Nós crescemos ouvindo o nome das ruas.
José Eugênio Miller, por exemplo, é nome de rua e também tem um busto. Lauro Miller, 2 sobrenomes iguais, eles têm ligação, será? Quem são os dois? Lauro Miller era tio de José Eugênio Miller, por isso tem o mesmo nome. Lauro Miller era itajaiense, foi governador do estado, foi ministro de Viação e Obras Públicas, e daí a homenagem que lhe foi prestada pelo município de Itajaí. Aliás, o grande incentivador deste busto, em homenagem a Lauro Miller, foi outro itajaiense ilustre, Marcos Conder. Então, esse busto foi inaugurado em 1936, numa iniciativa de Marcos Conder para homenagear aquele que foi considerado, na época, o maior dos catarinenses. José Eugênio Miller, que era sobrinho de Lauro Miller, foi um empresário. Aliás, ele fez um mix de empresário e político. E ele foi o fundador do bairro da Vila Operária, o primeiro bairro planejado urbanisticamente de Itajaí, em 1924. Por isso, o nome da rua principal do bairro e o busto que foi mandado fazer e colocado na praça principal do bairro em 1969 pelo prefeito Lito Seara, que foi um funcionário da empresa que construiu o bairro. Daí a lembrança do prefeito Lito Seara. Quantas ruas, né, a gente ouve falar, desde pequeno, para quem é nativo, Gil Stein Ferreira, Ercílio Luz, quem foram essas pessoas para a nossa cidade? Estamos aqui no estádio do Marcílio Dias. Você sabe quem foi o Marcílio Dias? Sim, ele também ganhou um busto de homenagem. Marcílio Dias, que foi o marinheiro, herói de uma das grandes batalhas da Guerra do Paraguai, aliás, morreu na batalha, por isso ele é considerado um dos heróis brasileiros, né? Cultuado pela Marinha e por todos os brasileiros, é o patrono do nosso clube esportivo. E se for ao estádio, ao clube, né, ao estádio do Clube Náutico Almirante Barroso, verá também um busto do Almirante Barroso, que é o patrono do outro clube. Todos os 2 bustos foram doados pela Marinha do Brasil, porque a Marinha do Brasil se sentiu muito lisonjeada pelo fato de os 2 clubes esportivos de Itajaí, principais, homenagearem a 2 ilustres marinheiros, o Almirante e o Marinheiro. Atualmente, até mesmo símbolos do calendário de eventos religiosos podem ser representados na forma de obra de arte, como é o caso deste Coelho da Páscoa, localizado numa das praças mais visitadas da cidade. Prefeitura de Itajaí, abril de 2007. Esta estátua ficava em frente à Casa do Coelho, um lugar de memória da Rua Brusque, onde funcionava a única loja especializada em chocolates no município de Itajaí. Os donos eram o senhor Ademar e a dona Nilza Garcia. O Conselho de Patrimônio da cidade sugeriu a perpetuação desta história na Praça da Matriz. Foi na Páscoa de 2008. 50 anos de história não poderiam ficar esquecidos. O Coelho da Rua Brusque foi restaurado e ao ar livre por artistas locais. Hoje, esta estátua também faz parte do patrimônio cultural da cidade de Itajaí e ficará para sempre na memória dos itajaienses. Nesta pracinha tem um busto do padre Pedro Barão. Lembra dele? Pessoa importante na cidade, homenagem aí do Colégio Salesiano de Dom Bosco. E um detalhe que eu quero mostrar do busto do Pedro Barão é a sua roupa de padre. Botãozinho, aquela golinha. Você sabia que na disputa de poder, os detalhes do busto também interferiam no quão poderoso a pessoa do busto era para a sociedade? Vamos ver. E aí, criançada, vem cá. Sabe quem é esse cara aí? Não. Nunca viu essa cabeça ali? Não. Sabe o que quer dizer quando uma pessoa ganha uma cabeça? Não. Na escola, tu nunca ouviu falar sobre isso? Não. Você sabe por que uma pessoa ganha uma cabeça? Não. Para poder responder a repórter.
Bauer era itajaiense, de uma família muito conhecida em Itajaí, uma família ilustre, a família Bauer. Ele foi prefeito nos anos 40 de Itajaí, comerciante do Porto, muito destacado, e ele foi prefeito logo depois dos anos da ditadura de Getúlio Vargas e foi um prefeito do período da redemocratização do Brasil, quando voltaram as eleições municipais, e ele foi o primeiro a ser eleito depois da ditadura de Getúlio. Daí o destaque que ele teve como prefeito de Itajaí. No Parque Dom Bosco, o busto de Dom Bosco, que foi um italiano, João Bosco, fundador da congregação dos padres salesianos, que mantém o Parque Dom Bosco e o Colégio Salesiano de Itajaí. E na praça, quase em frente ao Parque Dom Bosco, uma pracinha pequena, mas muito simpática, está o busto do padre Pedro Baron, que era um padre salesiano também, e que foi o fundador do Colégio Salesiano e fundador do Parque Dom Bosco, o parque que funciona todos os dois hoje. O padre Pedro Baron era também italiano, mas muito querido, porque fundou essas duas instituições. E esse busto foi colocado no ano 2001, 2002, se não me engano, numa homenagem dos seus ex-alunos. Que legal, hein? Prestaram essa homenagem, né? Vejam que professor querido, a ponto de seus ex-alunos se juntarem e prestarem essa homenagem a ele. Historiador ganha busto, professor ganha busto. Eu espero que um dia o senhor tenha um busto na cidade de Itajaí para eternizar a sua participação na cultura da cidade. Muito obrigada pela sua participação nesta reportagem, professor. Muito obrigado pela sua gentileza. Eu não tenho essa pretensão, mas quando puder colaborar, estou à disposição. E parabéns por essa iniciativa. A ti, repórter, e a TVBE pela mais essa iniciativa, porque a TVBE tem sido campeã de boas iniciativas nesse campo da cultura e da história de Itajaí. Parabéns a vocês.